Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência hoje no vídeo 268, escolha das provas, né? Então, a pergunta é de número 260. E Allan Kardec, ele ainda faz uma pergunta dentro dessa pergunta 260. Mas para compreender essa pergunta que ele faz, nós vamos ter que ler a pergunta anterior que nós já lemos e já esclarecemos no vídeo anterior. Mas nós vamos ler novamente, só não vamos comentar. É para dar uma sequência para você assim entender mais fácil, tá bom? Olha só. Como pode o espírito desejar nascer entre gentes de má vida? Resposta: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. Precisa é que se ache em contato com gente dada a prática de roubar, né? Então, isso nós já esclarecemos no vídeo 268. Agora nós vamos fazer uma outra pergunta vamos recitar uma pergunta de Allan Kardec. Então, eu li essa anterior para que pudéssemos compreender. Olha a sequência agora, a pergunta que Kardec faz praticamente em cima do mesmo tema. Praticamente não, é em cima do mesmo tema. Pergunta: assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Olha como Kardec é inteligente, né? Era e é, ele continua sendo inteligente na parte espiritual. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, por exemplo, se não houvesse gente, né, assim, de má vida, né? Vamos simplificar. Se não houvesse na terra gente de má vida, de más costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Olha a pergunta dos bons espíritos, olha a resposta dos bons espíritos. E seria isso de lastimar-se? Olha só, é o que eu costumo dizer. Allan Kardec, com todo respeito, porque isso é com todo respeito, fazendo assim uma analogia, né? Apenas uma análise. Ou melhor, isso é uma analogia minha. Allan Kardec e os bons espíritos eles eram na época como hoje, atualmente, gato e rato num paió. Você sabe que é paió, né? Tuia. O meu pai antigamente, né, naquela época, quando criança, eu não me esqueço disso. Ele enchia o paió todinho de milho. E também de abóbora. Milho para tratar dos porcos. E a abóbora para tratar da molecada. Graças a Deus. Olha, nunca nos faltou nada.
Meu pai foi um homem do bem. Pôs 8 filhos no mundo. Vamos pensar assim. Mas ele honrou. Vou dizer aquele nome assim, ó. Mas ele honrou as carças que vestia. Porque ele nunca deixou nenhum de seus filhos passar fome. Ele trabalhava dia e noite, se fosse preciso. Sol e chuva. E nunca reclamou. Porque ele sabia do compromisso que ele tinha com aqueles 8 espíritos. Então, no fundo, ele pensava assim. Ele podia até pensar assim. Esses 8 filhos não pediram para nascer. Eu que coloquei eles no mundo. Então, eu não tenho jeito de deixar eles passar fome. Assim ele pensava, né, coitado? Por isso hoje está bem no plano espiritual. Porque mal sabia ele que ele estava errado. Porque nós, na condição de espírito e de filho, nós é que imploramos a ele e a nossa mãe que deixasse nós nascer. Né? E seria isso de lastimar-se. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mundo se dê na terra, né? Então, olha só para ver como que são as coisas. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, né, ou de má vida, o espírito não encontraria aí meios apropriados ao sofrimento de certas provas. De certas provas? E seria isso de lastimar? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Então, olha só, nos mundos superiores, o mal não penetra. Mas não é que o mal penetra. Ele necessita de um condutor. O mal, para penetrar, ele necessita de um condutor. E esse condutor é o espírito em processo de evolução. E enquanto nós trazermos no íntimo uma fagulha que seja de sentimento depreciativo, nunca que havemos de adentrar esses mundos celestes, mundos superiores. Porque lá reina o bem apenas, exclusivamente o bem. Reina exclusivamente. Só o bem reina nos mundos celestes, nesses mundos onde os espíritos já desfrutam
desse nível evolutivo de puros e de perfeitos. Lá só reina o bem. E para penetrar o mal lá, eu vou tentar simplificar dessa forma só para você ter uma leve noção. Para o mal penetrar lá, ele teria que os bons, os espíritos perfeitos lá, nesses mundos celestes, eles teriam que permitir que nós, seres imperfeitos, para lá mudassem. Você entendeu? Porque nós ainda trazemos no nosso íntimo o germe do mal. Nós ainda nos encontramos em cima do muro. Não sabemos para que lado pendemos. Então, nós ainda somos detentores ainda desse germe negativo. Então, se os espíritos celestes, se os espíritos nobres nos permite ir para lá, nós vamos chegar lá contaminados ainda. Por mais que nunca iremos contaminá-los, você entendeu? Nunca iremos contaminá-los. Por quê? Porque a partir do momento que chegando lá nós, com o germe do mal, e conseguimos contaminá-los, é porque eles ainda não vivem no bem pleno. Eles não merecem estar naquela posição evolutiva. Eles realmente ainda se encontram em cima do muro. Porque vamos pensar assim, negativamente, só para você ter uma noção. Os espíritos celeste, puro, perfeito, estão lá. Aí, nós chegamos lá, segurando algumas garrafas de cerveja geladinha na mão. Isso é só para você entender. Isso não acontece, não. Haja visto que espírito do nosso nível nem vai para lá. Eu estou só tentando mostrar para você se eles permitem. Mas eles não permitem. Enquanto nós não pagarmos, do Evangelho, e também está na Bíblia isso, enquanto não pagarmos o último ceitil, não entrarão no céu. A gente sabe que céu é mitologia, mas a gente respeita. Mas você entendeu, né? Mas vamos pensar assim. Chegamos lá com algumas garrafas de cerveja geladinha, segurando o braço. Não. Uma caixa de isopor geladinha de cerveja. Aquela que você toque e ela derrama aquela espuma na lateral da garrafa. Nossa Senhora. Maria, José, entendeu? E família. Aí abrimos uma outra caixa, churrasquinho. Sai até aquele cheiro assim, sabe? Inunda o ambiente onde os espíritos celestes se encontram. Vamos bagunçar o coreto lá.
Isso é coisa de primitivo. Você está entendendo que é só uma historinha, né? Mas é de acordo com a pergunta e a resposta aqui dos bons espíritos de Kardec. Eu estou esmiuçando. Aí, vem um espírito celeste lá e fala assim, mas bem que você podia me dar um gole dessa cerveja, um churrasquinho desse aí, né? Euclides. Pois não, pega um copo lá. Aí daí a pouquinho tá aquela roda em volta da pessoa que acabou de chegar lá com aquela cerveja e aquele churrasquinho. Então, não são espíritos celestes. Não são espíritos puros. Agora vamos pensar de outra forma. Vamos supor que cheguemos lá com essa parafernália toda do lixo. Quando nós chegamos lá e que abrimos aquelas caixas, eles nem bola dão pra gente. Sabe por quê? Porque já superaram tudo isso. Eles não têm mais essa necessidade que nós temos. Então você fica ali, ó, 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, 50 mil anos, igual um bobo, achando que você vai contaminar eles. O bem não se contamina com a presença do mal. Você entendeu essa? O bem não se contamina perante a presença do mal. O bem é o bem e o mal é o amor que se equivocou. Então eu quis contar essa historinha só para você entender. Até porque é a pergunta e é a resposta. Mais a resposta, porque a pergunta ela está relacionada à questão de provas. Mas a resposta ela já é meio que complexa. Então eu estou esmiuçando mais a resposta do que a pergunta, né? Então, e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Onde o mal não penetra. Enquanto nós não nos purificarmos, durante todas as escalas evolutivas que há, você entendeu? Jamais, nunca, que alcançaremos esse nível. Então, gente, é como, por exemplo, você consegue viver embaixo, por exemplo, você mergulha numa piscina e você consegue viver embaixo d'água mais que meia hora? Eu nem dou em minuto. Pois bem, mas você entende que se você for trabalhando, você compra cilindro, que é aquele cilindro de oxigênio, você compra máscara, você compra aqueles, né, eu esqueço, óculos, né, de natação. Aí, aquele cilindro tem oxigênio lá que dá para você ficar 8 horas embaixo d'água. Já é mais que meia hora. Já é mais que 2 minutos. Mas você teve que trabalhar, você teve que lutar, você teve que persistir. Entendeu? Você teve que passar por várias provas. Você teve que superar várias provas. Aquelas provas que você pediu. Você teve que superar elas. Aí você conseguiu aqueles cilindros de oxigênio. Aí você, com eles nas costas, dentro d'água, 8 horas lá embaixo, na piscina, dentro da piscina, como se fosse um peixe. E assim sucessivamente. Então, nós só conseguimos. Então, por exemplo, olha, os astrônomos, eles dizem que Marte
não é habitado. A gente respeita, porque é um nível evolutivo da astronomia na Terra. Sabe por que a gente respeita? Porque é um nível evolutivo, porque você analisa bem o que eles fizeram com Galileu Galilei. Antes eles diziam que a Terra era o centro do universo. Olha que absurdo. E que o Sol girava em torno da Terra. Né? Galileu, coitadinho, foi fazer isso no fundo do quintal. Foi estudar. E ele descobriu que a Terra é que girava em torno do Sol. E não o contrário. E que havia outros planetas no sistema solar. Pronto. Ele assinou o atestado de óbito dele. Ele assinou o atestado de óbito dele, coitadinho, naquela época, que o povo tudo ignorante. Então, a mesma coisa hoje. Olha a vastidão cósmica. Então, eles acham que existe só um cosmo, só um universo. Existe bilhões de universos, um número inimaginável de galáxias. Marte é habitado. Júpiter, Saturno, Plutão. Vênus é habitado. O Sol é habitado. A Lua é habitada. Chico Xavier disse isso, gente. Que a Lua é habitada. Mas já estudaram a Lua, já foram até a Lua em 1969, não viram ninguém lá. Gente, mas eles lá estão noutra faixa vibratória. Você está vendo aí seu papai, tua mamãe, teu tio, teu vovô, teu parente que morreu? Você está vendo? Não, né? Para você ver. E eles estão vivos aí do teu lado ou na erraticidade, tendo tudo que você tem aí fisicamente 1000 vezes melhor que você tem. É um mundo à parte. A espiritualidade. Para vê-los, é necessário ser dotado da mediunidade de claravidência, clareaudiência para ouvi-los. Não adianta você bater fotografia de um local assim, ermo assim, que você não vai conseguir fotografar espírito. A não ser que eles permitam aparecer em algum lugar assim, aí aparece. Mas não adianta você meter o telescópio na direção da Lua, de Vênus, de Marte, de Júpiter, que você não vai conseguir ver os habitantes lá. Eles se encontram em outra dimensão. Como para eles lá também, a Terra não é habitada, gente. Os mais evoluídos conseguem nos ver. Mas os mais atrasados não conseguem nos ver do planeta onde eles se encontram. Você já parou para raciocinar isso? Tem seres em outros planetas, que eu já fiquei sabendo disso, que eles acham um absurdo a Terra ser composta de oxigênio. Aqui na Terra existe oxigênio, água, terra e seres que dormem 8 horas em 24 horas. Eles acham um absurdo nós dormirmos. Eles acham um absurdo nós comermos. Eles acham um absurdo nós andarmos bípede, 2 pernas. Eles acham um absurdo. Eles acham engraçado, gente, vocês que não sabem. Eles dão risada quando eles vê nós caminhando. Eles acham engraçado. Eles falam entre eles, nossa, mas que raça mais esquisita. Aí outros falam assim, mas aquilo lá é um processo primitivo que eles se encontram, por isso que eles andam daquele jeito lá. E a gente que se pinta, né, daquele jeito, vai às festas e tal, eles acham a coisa mais ridícula. Eu falo, gente, mas olha a coisa mais esquisita.
Para você ver, é o processo evolutivo de cada um, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, e agora nós vamos também para a próxima pergunta.